Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Essa aula, gente, será só para correção das atividades que eu deixei para vocês fazerem no livro, tá bem? São as páginas 110, 112, 113 e 114. Página 110. Na página 110 tem um texto para vocês lerem, e este texto ele está falando sobre o terremoto sentido no Brasil e os outros tantos com origem no país. Este texto está falando dos sismos, né, que atingiram o sudeste da Bolívia, né, e está falando também como que o Brasil sente esses sismos e por que apesar de o Brasil não estar no limite de placas tectônicas, o Brasil tem tremores. Número 1. Um terremoto de magnitude 6,8 graus na escala Richter poderia ocasionar uma destruição nas cidades. Porque o terremoto que atingiu a Bolívia não causou maiores danos. Vamos lá, nós vimos que o terremoto, gente, existe o hipocentro, é onde acontece a ruptura, né? Onde a energia ela é liberada, e o epicentro é a parte no terreno, é a parte no continente que sente estes tremores. Provavelmente, né, acredita-se que essa destruição não foi grande nas cidades, porque esse hipocentro estava a uma grande profundidade. Então, é como se o hipocentro tivesse atenuado, né, os desdobramentos deste fenômeno. O abalo sísmico ocorreu a uma grande profundidade, ou seja, seu hipocentro atenuou desdobramentos mais intensos desse fenômeno. 2. O epicentro desse terremoto ocorreu na localidade boliviana de Carandaíti, a 300 quilômetros de Sucre, importante cidade a sudeste do país. Apesar disso, foi indicado que cidades como Brasília e São Paulo sentiram os impactos desse tremor. Indique a quantos quilômetros em linha reta de Brasília ocorreu o epicentro. Consulte um mapa político da América do Sul. Bom, gente, nesse caso, para vocês fazerem essa conta, vocês iam precisar usar um atlas e verificar a escala deste mapa. O mapa que eu utilizei, eu medi a distância em linha reta, né, de Sucre até o Brasil, e percebi que tinha uma distância de 6 centímetros, então eu tinha a distância no mapa. Aqui está pedindo quantos quilômetros, né, estava em linha reta de Brasília. Então, de Sucre a Brasília, deram 6 centímetros no mapa. O mapa que eu utilizei tinha uma escala de 1 para 31 milhões, ou seja, cada 1 centímetro no mapa correspondia a 31 milhões de centímetros no terreno. Então, o que eu vou fazer? Calcular a escala. Então, quando eu calculo a escala, gente, eu vou achar um valor. Esse valor eu vou somar mais 300 quilômetros, ou seja, eu vou ter uma distância aproximada aí de 2.160 quilômetros. Então, quando eu calculo a escala, eu achei 1.800. Só que eu estou vendo que o epicentro aconteceu a 300 quilômetros de Sucre. Então, eu tenho que somar 1.800 quilômetros mais 300 quilômetros. Então, como que vocês tinham que ter resolvido isso? Ter pego um atlas, ter medido com a régua a distância de Sucre até Brasília, olhado qual que é a distância no mapa, fazer o cálculo da distância real e depois somar a distância real a 300 quilômetros. 3. Converse com os colegas. Por que ocorrem abalos sísmicos no Brasil e no Chile? Em qual dos dois locais costumam ser mais intensos? Bom, no Brasil, gente, esses abalos sísmicos, eles serão sentidos, né, em função de abalos sísmicos que ocorrem em países que estão no limite de placas tectônicas, como é o caso de Bolívia, né, ou por conta de acomodação de massa.
Lembrando também que o Brasil ele está sobre uma placa tectônica, no centro dessa placa tectônica. E essa placa ela não é retinha, ela não é contínua. Essa placa possui falhas nela. E essas falhas podem ocasionar alguns abalos. Claro que no Brasil, essa atividade sísmica praticamente ela é nula, né? Então a gente não sente todos esses tremores, um ou outro que são sentidos. No Brasil, os abalos sísmicos ocorrem porque há tensões dentro da placa sul-americana. Essas tensões resultam em pequenos abalos. No Chile, país que possui uma área de seu território na divisa entre as placas sul-americana e de Nazca, os abalos sísmicos tendem a ser mais intensos, devido ao choque entre as placas. Página 112. Suponha que um terremoto de 8 graus na escala Richter atingiu simultaneamente uma cidade muito populosa e um espaço rural pouco habitado. O epicentro desse terremoto situou-se no espaço rural e a cidade localiza-se a cerca de 50 quilômetros do epicentro. Com base nisso, responda. Lembrando, gente, epicentro é o local que vai sentir este abalo. E hipocentro é de onde vai sair este abalo, tá bem? Então responda, qual dos locais exigirá uma ação maior dos órgãos do Estado para a remoção e orientação das pessoas, conduzindo-as para um local mais seguro? Justifique sua resposta. Bom, nós já vimos aí no enunciado, né, que atingiu um espaço rural, e que a cidade estava a 50 quilômetros do epicentro. Um espaço rural, gente, ele é pouco habitado. Então, qual local vai precisar de mais ajuda? A cidade, né? Porque a cidade abriga uma população maior. Então, a cidade vai sentir mais este abalo, mesmo porque também é na cidade que vão existir mais construções. Então, a cidade, com certeza, vai sentir de forma mais intensa este abalo sísmico na cidade, pois a concentração de pessoas é maior. 3. Observe novamente os mapas das páginas 106 e 107 sobre as placas tectônicas e as zonas de vulcanismo e abalos sísmicos. Com base neles e nos seus conhecimentos, responda. Vamos lá para a gente ver neste mapa, né, quais são as zonas de contato. Mapa da página 107 é este aqui, são as zonas sísmicas e o vulcanismo, é onde há o encontro das placas tectônicas, né? É o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. E o mapa da página 106 são as principais placas tectônicas e cadeias montanhosas. Vamos ver o que está pedindo para a gente fazer. É mais provável a ocorrência de um forte terremoto na área oeste da América do Sul ou na área leste deste subcontinente. Por quê? Vamos voltar lá de novo no mapa das placas tectônicas para a gente entender. Está falando o seguinte a pergunta. É mais provável a ocorrência de um forte terremoto na área oeste da América do Sul ou na área leste desse subcontinente? Vamos lá. Área oeste e área leste. Onde vocês acham que é mais comum a ocorrência? Na área oeste, né? Porque é na área oeste que há o encontro, que está o limite de duas placas tectônicas. É o limite convergente, o encontro divergente. Quando duas placas tectônicas, elas se encontram. E geralmente nesses limites, geralmente não, é nesses limites tectônicos onde a atividade sísmica ela é maior. É mais provável a ocorrência de um forte terremoto na área oeste, pois esse local fica na divisa entre duas placas tectônicas, especificamente a placa de Nazca e a placa sul-americana.
É o encontro dessas duas placas também, é esse encontro convergente, né? A placa de Nazca, ela é mais densa, ela vai afundar, vai mergulhar embaixo da placa sul-americana, que é menos densa. A placa sul-americana vai sofrer enrugamento, né? Que ela é mais maleável e vai dar origem à Cordilheira dos Andes. Gente, quando eu falo que a placa sul-americana vai sofrer enrugamento, é um processo muito lento. A gente não consegue perceber a olho nu, tá? A olho nu nem em pouco tempo. É um processo muito lento e demora milhares de anos para acontecer. B. Existem erupções vulcânicas e fortes terremotos na Antártida, porque, como nós vimos lá no mapa, né, gente? Não existe. A Antártida, ela não está no limite dessas placas tectônicas. Então, a Antártida não há erupções vulcânicas nessa área. A razão da inexistência de erupções vulcânicas ou fortes terremotos se dá pela sua localização. Não há a colisão de placas nessa área, não há o encontro, não há o limite de placas tectônicas nessa área. Página 113. O que faz um geofísico? Gente, nessa página 113 tem um texto também para ser lido, tá? E este texto ele está falando sobre rumo ao noroeste, está falando sobre o movimento da província da Borborema. Província, gente, é uma área geológica que possui características semelhantes, tá? Está falando que essa província ela está se deslocando, ela está se movimentando. O que faz um geofísico? Pesquise. Geo vem de terra, físico é estrutura física. Então, um geofísico vai estudar a dinâmica física da Terra, né? O geofísico estuda a estrutura, a composição, as propriedades físicas e os processos dinâmicos da Terra. Investiga os fenômenos elétricos, térmicos, magnéticos, gravitacionais e sísmicos do planeta. 2. Por que o autor da matéria diz que a província Borborema está se movimentando rumo ao noroeste? Essa afirmação foi possível graças a medições que comprovaram que a província Borborema está se movimentando 5 milímetros por ano nesse sentido. 3. Com base na leitura do texto, você diria que o deslocamento feito pela província Borborema é rápido ou devagar? Justifique sua resposta. Bom, devagar, né, gente? São 5 milímetros ao ano essa movimentação. Esse tipo de constatação pode ser feita pela comparação entre o movimento que ocorre neste local e em outros locais, em que se observa a movimentação de placas tectônicas ou de falhas geológicas, que é o caso do afastamento, né, da América do Sul e o continente africano. Página 114. Na página 114 também tem um texto para ser lido. Este texto da página 114 está falando sobre as falhas geológicas, né? Que são rupturas entre placas, é como se fossem rachaduras entre essas placas, tá, gente? Porque essas placas, como eu falei para vocês, elas não são unidas, existem fragmentações nessas placas, existem rachaduras nessas placas. Então, está falando o seguinte: o Brasil possui pelo menos 48 falhas geológicas, situadas principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Mas, recentemente, pesquisadores descobriram ainda outro fator que produz abalos sísmicos. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Neste texto está falando o seguinte: por que a Terra treme no Brasil? Essa matéria está falando sobre a diferença da crosta terrestre, da crosta continental no território brasileiro. No Brasil, ocorrem terremotos? Ocorrem terremotos no Brasil, porém, eles são de magnitude menores, que 5 graus na escala Richter, ou seja, são terremotos mais fraquinhos, tá? B. Além do encontro entre placas tectônicas, que outro fator pode produzir terremotos ou maremotos? Segundo o texto,
a diferença de densidade dentro da placa tectônica, que pode resultar em abalos sísmicos. Pesquise em livros, jornais, revistas ou na internet ao menos 3 notícias sobre tsunamis e anote. Aí está pedindo para vocês anotarem o seguinte: data e local, danos causados à população citada em cada notícia, fonte em que você pesquisou essa informação, e está pedindo para escolher um dos textos, uma das notícias, né? E elaborar um pequeno texto no qual você vai tentar explicar o que ocasionou o tsunami, a que altura essas ondas chegaram, né? Até a área atingida, qual a relação entre tsunamis e abalos sísmicos e o que é possível fazer para atenuar as consequências desse fenômeno. Aqui eu trouxe para vocês 2 notícias, tá? Uma primeira notícia, as 2 notícias foram retiradas do site Globo, tá, pessoal? Tsunami deixa mais de 280 mortos e 1.000 feridos na Indonésia. O fenômeno não foi precedido por um terremoto. As ondas gigantes foram provocadas por deslizamentos sob a água causados por erupções do vulcão Anak Krakatoa. O fenômeno ele ocorreu em 22 de 12 de 2018. Então, o vulcão Anak Krakatoa não é um vulcão adormecido, ele está em intensa atividade. Então, o movimento do magma e da lava expelida foi o que ocasionou essa tsunami. É 26 de dezembro de 2004, sudeste da Ásia. Um grande terremoto classificado como megaterremotos de 9,3 graus de magnitude na escala Richter, o mais intenso dos últimos 40 anos, atingiu Aceh, ao norte da ilha indonésia de Sumatra, e provocou um tsunami que foi sentido em locais tão afastados como a costa da Somália, na África. As ondas atingiram vários países do Oceano Índico e provocaram a morte de 170.000 pessoas apenas na Indonésia, a maioria na província de Aceh. Em outros países, o balanço atingiu 50.000 mortes, no conjunto que eleva o total de vítimas fatais a 223.000 pessoas. Este é considerado um dos maiores desastres naturais da humanidade, tá bem, gente? Então, vou finalizar aqui a nossa correção, tá? Para a gente finalizar o capítulo, tem atividade na página 115 para vocês fazerem. Essa atividade ela pode ser feita individualmente. É uma atividade de integração de tudo que foi estudado neste capítulo, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.